Olá, sejam bem-vindos então ao 8º episódio do Papo de Corrida Podcast. Quem está chegando aí, seja muito bem-vindo. E não se esqueça, né, já aproveitando, se inscreve no canal, curte o vídeo aí, que hoje tem um papo muito interessante que traz um pouco mais, para a gente saber um pouco mais sobre corrida, não só a corrida de rua, né, que é o que mais a gente comenta aqui, mas hoje vamos falar do atletismo propriamente dito. Né? Então, quem também já está acompanhando o programa, já está há mais tempo, desde o primeiro episódio, quero deixar aqui o meu agradecimento, né? Porque eu estou recebendo um feedback, às vezes quando estou fazendo meu treino lá, vem alguém conhecido lá e traz um feedback. Então, muito obrigado também por quem está assistindo, né? E hoje tem muitas novidades aqui, né? Além do boneco que vocês estão vendo aqui, que eu mandei fazer com a parceria da empresa aqui de Venâncio, a IMX, tem também a cuia nova, né, que agora está personalizada, que é da minha futura esposa, né, Luana, que é Chimas da U, que ela fez essa cuia personalizada aí. Então, sem mais delongas, né, hoje o nosso convidado é um cara que tem mais de 20 anos, né, de trabalho aí no atletismo. É um cara que os venancioarenses aí conhecem bastante, mas não só Venâncio, né, a região toda aqui, quando se fala em atletismo, lembra desse cara. E esse cara nada mais é do que o Diego Elias Conrad. Muito bem-vindo aí, Diegão. Como é que tá? Tudo certo? Tudo certo. Prazer estar aí participando desse teu projeto aí e podermos falar um pouquinho mais do atletismo. Como tu falou, sei, vocês têm essa veia aí na corrida de rua, sim, mas a corrida de rua faz parte do atletismo, né? Então, o atletismo não é só a corrida de rua e não é só as provas de pista também. Sim. O atletismo é um misto. É um misto, é uma modalidade mais nobre que a gente tem aí, sim, que envolve muitas provas, né? Exato. Então, vamos trazer aqui esse currículo, né, do Diegão, que não é pouco esse currículo, né? O Diego ele é natural aqui da capital nacional do chimarrão, né, Venâncio Aires. Ele é casado e pai de uma menina. Vamos para a formação do Diegão, então. Graduado em Educação Física, né, pela Unisc, 2008. Pós-graduado em Gestão Pública pela Universidade Pitágoras Unopar, 2019. Especialista em treinamento de atletismo pela IAAF, né, International Association of Athletics Federations. Se eu pronunciei muito errado, aí depois vocês me falam. Atualmente, né, também tem o cargo ali, treinador-chefe da Associação de Atletismo dos Vales, a AVA, né? Professor responsável pelo projeto de atletismo lá na Univates, membro do Conselho Técnico Consultivo da Federação de Atletismo do Estado do Rio Grande do Sul, a FAERGS. Né? Então, depois vamos falando mais das passagens, né, que o Diegão teve aí por vários locais, sempre deixando o seu legado, né, Diego? Que a gente vinha comentando nos bastidores aí. Mas a primeira pergunta que eu te faço é que eu sempre faço para os convidados aqui, né? Da onde surgiu esse interesse, né? Essa motivação, tanto pela educação física, né? Mas mais especialmente aqui pelo atletismo, que a gente vai falar, né? Para saber aí se o Diego é atleta, né? Na infância ali, ou de corrida, né? Ou se tu veio de outra modalidade, né? E daí acabou se apaixonando pela corrida aí. Thiago, o esporte sempre teve na minha vida desde pequeno, mas na área do futebol, né? Onde no futebol. Eu fui atleta profissional, depois amador aí na região, em vários clubes aí. Uhum. Então a gente é muito conhecido. E o atletismo foi a minha paixão, né? Porque eu sou franco, não conhecia, durante a minha educação física também não tive a oportunidade, eu vivia o mundo do futebol. Uhum. E na faculdade eu me deparei com o atletismo, né? E aí também vem a necessidade de afirmação da gente como profissional, quando começa a entrar para uma universidade, querer na tua profissão que tu escolheu. E o atletismo foi que me abriu as portas, né? O atletismo me deu a oportunidade, na época já município de Mato Leitão, né? A minha localidade lá, Santo Antônio, né? Quando nasci era Venâncio, né? Atualmente a localidade lá é Mato Leitão, né? O nosso município mãe é Venâncio, né? Mas trabalhando lá me surgiu a oportunidade de começar um projeto de atletismo. A vice-prefeita tinha no
ex-marido, que já era falecido, um Sim. corredor de rua, Tá. nas filhas que gostavam do atletismo e que não tinha espaço para treinar. Sim. E ela me chamou se eu não queria começar um projeto de atletismo. E aí me veio esse desafio, né? Esse desafio e também uma possibilidade financeira da gente começando, né? Numa profissão. Claro. E aí eu disse, vamos assumir isso aí. E aí começamos. Criamos inicialmente corrida de rua lá, Rústica de Mato Leitão, criamos milha de rua, que eu não vejo hoje mais acontecer, mas a gente criou, acho que uns poucos lugares que faziam uma milha de rua. Para o pessoal entender que o pessoal é leigo, uma milha significa... 1.609 metros. 1.609 metros, Isso então aí, é uma milha, né? Uma milha de rua. Daí tu uma prova fazia muito tradicional fora do Brasil, assim, em alguns lugares. Começaram a fazer. E a gente criou essa milha de rua lá, né? Por alguns anos foi sucesso com a gurizada. E evoluímos lá para criar uma milha Olimpíada Estudantil de Atletismo, né? Mato Leitão pequeno, 2, 3 educandários, mas a gente colocava aí 200 e poucas crianças num campo de futebol. Onde a gente adaptou uma pista de atletismo, né, dentro de um campo de futebol. E não fazíamos só corrida, fazíamos salto em altura, salto em distância. Não. E arremesso de peso, né? Então a gente fazia as corridas lá e era um improvisado, sucesso. Tudo improvisado. Né? Mas com organização, Sim, com claro, arbitragem, com premiação. E virou um sucesso durante 2, 3 anos. E após a primeira edição, em 2002, surgiu já alguns talentos e alguns começaram, nós tínhamos que treinar. E aí criamos, então, um dia para a gente treinar no campo mesmo. Só para atletismo específico. Só para atletismo. Foi o início do projeto da equipe de Mato Leitão, que depois... 2002, por aí. 2002. E aí nós, depois, Mato Leitão entrou no cenário gaúcho do atletismo, tanto como sede, como atletas campeões estaduais. E no ano seguinte, ali 2003, treinamos 2004, o governo do Rio Grande do Sul criou os Girguinhos. Para quem está nos escutando aí, que já participou de Girgs, que eram jogos adultos aí, Venâncio já sediou muito aí Girgs e até jogos brasileiros aí. E nós fomos a Santa Maria participar do primeiro Girguins, meio como intruso, meio acanhado lá, sem conhecer. E fomos muito bem, com uma aluna com segundo lugar na altura, vários destaques. E chamou a atenção, Mato Leitão, aonde é Mato Leitão, que lugar é? Que lugar é esse? E definitivamente, então, o Mato Leitão caiu no na radar. boca das pessoas do atletismo. E lá nos questionaram o que a gente fazia, onde a gente treinava, e começou a se ventilar, né, nessa edição aí de nós termos uma pista de atletismo. E aí a gente batalhou muito e Mato Leitão, em 2006, inaugurou a sua pista de atletismo. Que bacana. Coisa que muitos municípios grandes não têm, né? Exato. E uma pista, né, se a gente for olhar hoje, de muita qualidade. Muita qualidade. Mato Leitão foi o primeiro município, Thiago, a apresentar, na época, a Fundergs, hoje extinta, né? A apresentar um projeto de pista de atletismo, né? E nós fomos agraciados com recurso da Fundergs, onde conseguimos construir toda a nossa pista de atletismo, que foi inaugurada em 2006. E a partir daí, então, aquela forma mais rudimentar foi deixando de existir, né? Para alguns saudosos, assim, sentiram falta, mas a gente tinha que evoluir. Tinha que evoluir, faz parte. E a nossa equipe cresceu, surgiram campeões estaduais, surgiram atletas com muito destaque. A nossa equipe ganhou um destaque muito grande, que eu sempre cito, em 2017, se eu não me engano, foi o último Girguinhos que teve. Mato Leitão, que foi em Porto Alegre. Mato Leitão ficou em terceiro lugar no geral. Isso é um feito muito grande, se a gente completar que tinha Novo Hamburgo, Canoas, Porto Alegre, Santa Maria, municípios enormes. E com muito mais estrutura, né, Diego? Exatamente, né? E a gama de atletas também, né? E lá nós tivemos um menino aí, na época saltou 1,72 m no salto em altura, foi a melhor marca da história dos Girguinhos, né? Que foi o destaque da competição. E que no ano seguinte a gente acabou liberando, porque era interesse da Sojipa, ele passou a competir lá pela Sojipa, né, que tinha uma estrutura para ele que a gente já não tinha mais a condição. Nós treinávamos uma vez por semana. Ele já precisava mais, né, de treinamento. A gente
largou ele pela nossa felicidade, e muitos às vezes não sabem, mas o Atleitão tem um atleta olímpico. O Felipe, no ano seguinte, na seletiva sul-americana, ele classificou, ele foi representante brasileiro na primeira edição dos Jogos Olímpicos da Juventude em Singapura. Olha só. Então, o Atleitão foi pro mapa mesmo, um mundial. Evento oficial, organizado pelo COI, pelo Comitê Olímpico Internacional, né? Então, e aí a gente atingiu, acho que um ápice, assim, né? Sim. Dessa questão que o nosso projeto, né? Também era cultural, era social, né? Mas também queríamos revelar algum atleta. Né? Não, por que não, né? Então, até hoje, se a gente participa, né, em projetos aí, as pessoas lembram de um Atleitão, né? Por também sediar etapas finais de JERGs, de Jogos Escolares. Né? Foi muito legal, porque a gente se conhece há mais tempo também e sabe na minha atuação da brigada, né, e tudo mais. E daí, como eu acabei indo para o Maturitão ano passado, né, da aula do ProErd, a gente viu que se circulava o assunto de que ia ter uma reforma, né? A pista já era boa, mas ia ter uma reformulação, né? E daí aconteceu esses dias atrás, né, que botaram uma arquibancada, né? Tiveram a iluminação, então o pessoal pode treinar de noite, né? Fica a dica aí, quem mora próximo ali pode utilizar a pista, né? Muito bacana, ela esteve interditada por alguns dias. Sim. Essa semana estive lá ajudando aí tanto nos Jogos Escolares de Matleitão, que retomou agora a partir dessa obra, e também os Jogos Escolares de Venançoais, que foi hoje, né? Então a pista está em ótimo estado, melhorada, né? Porque é uma obra que veio para melhorar, com arquibancada, com banheiros e com iluminação, né? Sim, as condições que todo atleta, seja adulto já, né, profissional, ou que está começando, minimamente precisa, né, Diego? Que a gente sabe o quanto que é difícil para manter uma criança ali focada numa modalidade específica, né? Porque a gente também estava conversando como é difícil, né, essa questão. Tem muitas modalidades, né, para a criança participar ali. Talvez ela está na corrida, daí já está no futebol, daí já tem um judô, né? Enfim, tem muitas modalidades, né? Então, também reter aquele foco da criança também não é tão fácil, né? Eu queria abordar um outro assunto só de curiosidade também, mas está aqui nas minhas perguntas, aqui no meu roteiro. Se tu olhasse para trás hoje, né? Nós já falamos aqui que faz 20 anos, né, que o Diego atua aí. Se tu olhasse para trás hoje e tivesse uma possibilidade de voltar no tempo, tu escolheria outra modalidade ou tu acha que o mundo, né, propósito, Deus, né, quem acredita em Deus, ou o universo, conspirou e te colocou no lugar certo, né, na modalidade esportiva certa? Tu voltaria no tempo e não trocaria ou trocaria por algum motivo aí a modalidade que tu escolheu para seguir tua vida, assim? Não trocaria, Thiago. Porque eu, quando adolescente, até meus 20 anos, eu imaginava o futebol, era tudo como a maioria, né? A maioria, O atletismo a gente sabe que ele é dificultoso, a gente não tem o atrativo da bola, que é um atrativo grande para as crianças. Não é uma coisa comum na nossa região, né? Sim. Mas não trocaria, porque quem entra no mundo do atletismo, ele é apaixonante, né? Eu sempre digo, o atletismo ele é uma família, ele é diferenciado. Eu após, né, dando uma sequência também no nosso raciocínio, após a saída de um Atleitão, que os ciclos se fecham, normal. Recebi uma proposta de trabalho em final de 2008 e 2009 eu comecei um novo trabalho que foi em Lajeado, no Colégio Evangélico Alberto Torres, o SEAT, no SEAT, da gente começar uma equipe de atletismo lá, em parceria com a prefeitura, e seguir nesses moldes de campeonatos, né? Sim. E aí tive a oportunidade de trabalhar, acho que até 2017, lá no SEAT. Criamos uma equipe com alunos bolsistas, tivemos vice-campeões brasileiros. Tive a oportunidade de ter... a gente é maleável, né? Como eu te falei, o atletismo, a gente vai das corridas, velocidades de longas, meio fundo, é salto em altura, salto em distância, é lançamentos, arremessos, né? E nesses nossos projetos, a nossa realidade é o cara ser sozinho, né? Então, te surge um atleta, tu tem que te aprimorar mais lá. Eu tive uma modalidade que eu quase não trabalhava, que era arremesso de peso, mas chegou um determinado momento no SEAT, na categoria sub-16, que já tem ranking brasileiro. Porque lá a gente federou a equipe, né? A gente partiu por um outro momento, né? A gente participar de campeonatos da Federação de Atletismo, né? Então, a gente deu um passo maior.
A gente criou uma equipe e vamos nos integrar no digamos calendário, assim, nos calendários oficiais, né? Provas oficiais. Estaduais, de brasileiro, um ranking, né? A nossa equipe. A gente criou a AVA, a Associação de Atletismo dos Vales, né? Ela foi criada quando a gente fez essa parceria lá com o SEAT, para a AVA arrecadar recursos públicos, né? Para ajudar no projeto. E eu tive a oportunidade lá no arremesso do peso. A gente teve dos 3 primeiros do ranking, eu tinha 2. Eu tinha o primeiro e o terceiro. Que legal. Então, tive que começar a me dedicar mais ao arremesso de peso, né? Então, a gente vai aprendendo mais, né? Exato, com então, certeza. E cada vez a gente eu fui me encontrando mais e vendo que era aquilo ali. Porque o atletismo é uma família. Eu sempre gosto de falar, e eu posso falar, porque eu vim do futebol e eu sei como funciona, né? A gente sabe, um campeonato até mesmo de crianças ali, o murmurinho que às vezes é do lado de fora. O atletismo, nas nossas crianças, aquele que chegou em primeiro, em segundo, eles passam a linha de chegada, eles estão se abraçando. Não tem adversário. Ele é uma família. Então isso é muito cativante. É bonito. É muito cativante. É bonito ver. Porque o esporte, às vezes, ele nos frustra quando a gente encontra as brigas, discussões, ofensas, né? E, cara, eu posso te falar, são 21 anos de atletismo. E eu vou aqui dar um dado para quem trabalha com projetos, ele vai me entender. Nunca eu tive que apresentar um documento para comprovar a idade do meu aluno. E nunca vi ninguém ter que apresentar. Questionar para ver a seriedade que é feita. Em outras modalidades a gente sabe, a toda hora é gato, não sei o quê. Então, o atletismo tem essa honestidade, né? Eu falo do nosso atletismo gaúcho, tem, porque eu posso falar, eu estou há 21 anos e nunca, Thiago, eu tive que cadê a identidade do teu aluno? Ele não é dessa idade. Nunca. E a gente participa aí, são em torno de 10 a 12 competições ao longo do ano, né? Tudo competições organizadas pela federação. Não, isso então, é importante mencionar também. Isso mostra o porquê a gente acaba se apaixonando pelo atletismo, né? O porquê. Eu não tive, que nem tu disse, né? Na tua época também não tinha muito o conhecimento do atletismo na educação física, né? E não vamos culpar aqui, professor, porque talvez naquele momento também não era passado, né? E tal, né? Outro momento. Veio depois para o Brasil, né? Enfim, em outros países, né? Já era bem antes, né? Mas, então, a gente também não conhecia. Então, tu também foi descobrindo, né? Foi se aprimorando, né? Faz parte, né? O que tu acha que foi teu maior desafio, né? Nesses 21 anos aí que tu tem de atletismo aí? Tu acha que foi talvez ali no início ali para construir a pista de Matoitão? Ou talvez teve algum desafio, alguma dificuldade, né? Maior ali, talvez em algum outro projeto, assim, que tu diga assim... naquele momento, talvez nunca tenha pensado em desistir ou parar, mas tipo assim, algum desafio grande assim que faça tu ter pensado assim, mas tá difícil para seguir o atletismo, quem sabe eu vou pro futebol, já era atleta. Teve algum momento assim muito difícil assim que tu recorda ou todos tu foi superando assim, foi? Não, Thiago, muito difícil. A gente teve, às vezes é aquele normal em qualquer profissão, a gente repensa, estou um pouco cansado, né? A gente tem que dar uma parada. Mas não de largar e partir para outra coisa, nunca pensei. Às vezes para te dar aquela, sou obrigado a dar uma descansada, né? O cara vai indo, mas nunca. Mas dificuldade mesmo, se eu for olhar na trajetória do atletismo, a minha maior dificuldade é a questão de que eu não ter sido atleta, né? Então a gente sofre um pouquinho, principalmente quando tu entra nesse meio mais de federação, tu encontra treinadores, encontra equipes, quase todo mundo foi atleta. Então... um certo olhar, talvez, diferente. Não isso, mas o cara sente, eu não tenho aqueles macetes do atleta, tu sabe como é, vocês corredor de rua, né? Eu conheço o corredor de rua porque organizei muitas provas, né? Mas o atleta tem, como no futebol, os atletas têm os macetes dele, né? Então isso no início é uma dificuldade que a gente encontra, sabe? Né? Até na questão da hora de ensinar, porque... a prática, a teoria, ela te ensina, mas aquele cara que vivenciou, ele tem uma facilidade melhor. Tem uma facilidade melhor. Exato. Então, assim, uma dificuldade sim, que eu encontrei ao longo da minha trajetória, mas que nunca deixei de fazer por isso, né? Mas era uma dificuldade que eu tinha, que eu tinha que buscar um pouquinho a mais, porque eu não fui atleta. Porque tu não foi atleta, né? Eu tinha que buscar. Dar uma buscada um pouco mais. Não, mas isso aí talvez por tu não ter sido atleta,
isso também te favoreceu a tu querer buscar mais também. Talvez tu tivesse sido atleta, que nem tu mencionou, que traria os macetes, mas talvez a parte do estudo, de buscar mais conhecimento, talvez tu ia deixar um pouco de lado. Porque tu ia dizer, talvez, né, pensaria assim, como alguns atletas podem chegar a pensar, mas eu não preciso isso porque eu já conheço, eu já participei de tantos campeonatos, já fui para lá, já fui para cá, né? Então talvez isso foi um ponto positivo também para ti, porque, né, fez tu buscar mais, né? E fez eu buscar uma outra área também, Thiago, que eu sempre gostei muito, e aí, coisa que eu presenciei muito, e é uma questão minha, que é a organização de eventos. Eu sempre trabalhei muito com isso, e é uma área assim, que eu me sinto muito segura em organizar um evento. Então, eu procurei muito isso aí, em trazer eventos de atletismo também. Não só treinar, a gente sediar eventos, a gente fazer eventos. E isso eu tinha muita tranquilidade em fazer, e a gente sempre organizou de forma muito correta, sempre tentando a melhor forma. E aí isso também acabava te enaltecendo às vezes. Tua dificuldade aqui com uma prova, com um atleta, ficava porque tu fazia um baita de um evento. E aí tinha uns atletas bons, aquilo ali formava... Eu busquei algo a mais para complementar aquela questão, né? Então, sempre trabalhei muito nessa questão de fazer o evento, de aonde eu passar, eu trazer o atletismo comigo, né? Depois fui trabalhar em Estrela, construímos uma pista de atletismo em Estrela lá. Já fiz uns testes lá, muito boa, por sinal. Então, a gente... Tem arquibancada lá também. Então, sempre busquei isso, deixar isso como marca deixar também. Deixar tua semente lá nos lugares. Não só como treinador, mas plantar lá, lá para que ele fazer... E hoje eu encontro ex-alunos, hoje eu tenho ex-alunos que são meus colegas que estão trabalhando. Alberto Torres, hoje eu tenho o Matheus, que foi meu aluno, trabalhou comigo. Hoje ele toca o projeto, é meu colega aí de federação, de competições. Que legal, né? Isso é bonito de se ver, isso né? Isso aí. Eu queria que, já que aqui nos outros episódios a gente trabalhou mais corrida de rua, né? O Roberto esteve aqui, daí falou um pouco do projeto que ele tem na escola também, daí falou de um pouco, deu uma pincelada ali sobre as modalidades do atletismo, né? Mas como aqui nós estamos com o mestre do atletismo, né, já que tem mais de 21 anos aí, eu queria que tu explicasse um pouquinho, né, para quem está nos assistindo pela primeira vez, ou até quem pratica corrida de rua, mas só corrida de rua, né, também na infância, também não teve no colégio atletismo, né? Eu posso, me corrigir, né, se eu estiver errado, né, mas o atletismo é dividido em 3 modalidades, né, que seria corrida, né, os lançamentos e os saltos. Seria essa divisão. Só que daí a gente sabe que dentro dessa subdivisão tem mais muitas modalidades, né? Daí eu queria que tu falasse um pouquinho sobre elas, qual que, digamos assim, o Diego gosta mais de ensinar, né? Qual que tu vê mais dificuldade do atleta aprender, né? Fazer os movimentos, enfim, né? O atletismo, né, como a gente fala, ele tem uma gama muito grande, mas a gente resume ele em 3 grandes grupos: corridas, saltos, arremessos e lançamentos. Porque a gente daí, pelos menores arremessos, a gente tem o arremesso do peso. Né? Aí a gente tem o lançamento do dardo, o lançamento do disco e o lançamento do martelo. Né? Então, as provas aí dos lançamentos. Aí a gente tem os saltos, que é o salto em distância, um dos mais conhecidos. Salto triplo, salto em altura e o salto com vara. Que é difícil. É para poucos. Não é barbado. Olha aí, os caras batendo na casa dos 6 metros aí, numa vara, numa altura, não é fácil. Então, eu sempre digo, o atletismo é fascinante por isso. A gente olha assim, mas salto em altura. O nosso recorde, se eu não estou enganado, mundial é 2,42 metros ou 3. Isso é mais alto que uma goleira de futebol. Para embaixo de uma goleira de futebol e pensa tu passar sem auxílio de nada, só tu saltar por cima daquilo lá. E não é saltar de qualquer jeito, né? Tem que fazer todo o movimento certinho, né? É difícil. Aí a gente vai para as provas de pista, que são corridas, né? Sim. Velocidade, 100 metros, 200 metros, 400 hoje é uma corrida já de velocidade. Aí a gente tem meio fundo, 800, 1.500. Aí vem os 3.000, 5.000, 10.000, né? 10.000, né? 10.000 daí é a última. Dentro da pista? 10.000 dentro da pista é a última. Modalidade maior, digamos. E aí tu olha os caras fazendo numa Olimpíada Mundial uma corrida de 5, 10 mil que o cara não consegue fazer 400, né? É muita velocidade. Os caras não são humanos, né? Se a gente for olhar.
E para quem não o conhece ritmo dos também, caras. né, essas modalidades aí, o pessoal não corre com tênis, né, Diego? Eles correm com a sapatilha, né? Os meio fundista e fundista já corre com tênis, Já com tênis, né? mas as mais rápidas é com sim, sapatilha, com né? sapatilhas, né? Tudo com sapatilhas. Preguinho nas pontas, né? Tu acha difícil adaptar a criança, né? Que tu trabalha mais com criança, né? Adaptar essa troca de tênis pela sapatilha ou é de boas, assim, para eles Não, a criança se adapta muito fácil, né? muito a criança bota ali a sapatilha a primeira vez, sai correndo, tranquilo. E faz diferença. Faz diferença, né? E aí a gente tem as corridas que parte para a rua, que não deixam de ser sob o guarda-chuva do atletismo. Sim. Que é a nossa maratona, a meia maratona. A gente tem a marcha atlética também que faz parte. Faz parte, né? Temos as provas combinadas, que no adulto são o decatlo e o octa, né? São 10 provas. Sim, também então, faz parte das provas. Então o atletismo é muito grande, né? Sim. Eu sempre gosto muito de trazer as nossas corridas de rua aqui. Elas estão sob o guarda-chuva da federação ou da CBAT, né? E aqui, Thiago, uma hora as coisas vão evoluir, que essas provas também elas vão ter que ter uma certa regulamentação, né? Porque se a gente for ver, elas fazem parte de uma modalidade, né? Elas têm que ter alguma... Aproveitando isso até... no episódio anterior, nós trouxemos aqui o Jerônimo e o Juliano, né, que eu acho que tu deve conhecer, ali da Santiago Running, né? Sim. Que eles fazem a prova que fica passando aqui na nossa tela, aqui, que é a Santiago 24 Horas. E isso foi bem legal, que a gente trouxe no último episódio, que eles fizeram essa... medição oficial, acho que é assim que se chama, né? Medição do percurso. Isso, fizeram o valor bem alto, parece, alto, né? E daí, então, o percurso deles foi aferido, né? Vai valer marca, vai para ranking, vai exatamente. Então, eles acham que foram um dos pioneiros, né? Pelo menos aqui na região. E isso é importante, né? Como tu trouxe, daqui a pouco as provas vão ter que ser aferidas, então a gente já tem esse exemplo para trazer, né? Da Santiago 24 Horas, que é uma corrida com inclusão, que inclusive eles patrocinam aqui o podcast, né? Então é uma corrida que traz também esse cunho da inclusão, né? Que tu também já falou que é adepto, né? E todo mundo, a gente busca né, incentivar não só as crianças, aí, mas adulto, idoso também, porque o atletismo é para toda a vida, né? Como tu disse, né? A gente se apaixona pelo esporte e não quer abandonar mais, né? E falando sobre essa questão, né, que a gente vai evoluir ali para as provas serem aferidas, né, que as corridas de rua também estão dentro do atletismo, né, de um modo da rua, mas fazem parte ali, né? O que tu acha, assim, na tua visão de 20 anos, o que tu viu já que foi um ponto positivo, que a corrida vem evoluindo nesses 20 anos, mas o que tu acha, assim, que a gente tem que buscar evoluir mais, sabe? Melhorar tanto aqui no Rio Grande do Sul, como a nível de Brasil, assim, né? Daí tu pode escolher, se quer falar, a nível de corrida de rua nós temos que melhorar, ou a nível de atletismo como um todo, né? O que tu acha, assim, que são pontos que a gente ainda está pecando, sabe? Que precisa evoluir bastante. Eu acho que isso é de todas as modalidades. Quem trabalha, por exemplo, eu trabalho há 20 anos com categoria de base. Sim. Né? Dos 7 aos 17. Né? Eu me propus a trabalhar com categoria de base e pretendo continuar. Só que não é fácil, a gente tem que ficar aí mendigando, matando um leão, né? Por dia. E se a base não produz, o alto rendimento não tem. Não vai ter nada. Né? Então, assim, e aí é muito difícil chegar num empresário ou em algum lugar para investir na base. A base às vezes não te dá aquele retorno pro empresário que quer o cara numa mídia maior, né? A curto prazo, né? Exatamente. Então, assim, acho que é a grande dificuldade, né, de quem trabalha, primeiro de quem trabalha com projetos, é a questão financeira. É a questão financeira. Né? Hoje, se a gente não tem uma parceria, uma prefeitura, coisa, ninguém sobrevive. Ninguém sobrevive. Mas aí eu digo, a parte empresarial poderia... E não são valores astronômicos, Sim. É coisas básicas, né? Coisas básicas, a gente faz um projeto legal. Né? As corridas de rua que eu vejo, sim, corrida de rua, ela cresceu muito de uns anos para cá, né? Alguns dizem, virou um modismo, não sei, virou um estilo de vida. As pessoas querem correr, né? Porque querem correr e se adaptar. Então, criou uma gama, né?
Ficou muito bacana. Só que eu, no meu ponto de vista, a gente conversa na federação, eu acho que ela tem que ter uma certa regulamentação. Porque a gente vê hoje, qualquer um organiza uma corrida de rua hoje, né? E aí a gente vai, uns organismos legal, outro, mas quem dá uma certificada nisso? A federação, ela está lá, não sei se é bom ou não é, mas ela é um órgão oficial. Exato. Ela representa no estado do Rio Grande do Sul, como Paraná tem a sua, o órgão maior, que é a confederação, que por sua vez está vinculada à Federação Internacional. Então são os órgãos que são os gestores. Exato. Né? Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que evoluir. Tem estados já, Thiago, aí Paraná, se não me engano, já não acontece mais corrida de rua sem o permit da federação. Porque são duas situações. Que a Santiago fez, ela aferiu. É uma coisa a mais para te garantir que a tua marca que tu fez lá, ela vale para ranking. Tu pode trazer um atleta quando é aferido. Sim. E a gente tem uma outra situação que é uma prova regulamentada, que são os permits, né? Que a federação, ela te permite fazer aquele evento, tem um delegado técnico que vai fazer um relatório que vai entregar para a federação, que é o quê? É nada mais que garantir que aquela corrida de rua teve as necessidades básicas que precisa, que é uma ambulância, um circuito seguro, né? E isso é um relatório que vai para a Confederação Brasileira. Eu posso estar enganado, mas eu acho que a Santiago trouxe essa situação. Exatamente, eles fizeram a feição, eles estão lá, estão com o permit ouro. Isso, Tem prata, bronze e ouro. Isso. Nós, Thiago, em Venâncio, quando a gente criou a corrida do chimarrão, quando eu estive aqui, a gente trabalhou com prova com permit, né? A nossa prova que era regulamentada pela né? Não tinha aferição, porque daí a gente teria, mas tinha o permit da federação. E a gente começou a trabalhar em cima das prefeituras sobre isso, mas veio a pandemia, tudo claro, mas é um assunto que deve ser retomado pela federação, porque tem locais, o que acontece? Tu, como na tua profissão e na brigada, se tu pegar o Código Brasileiro de Trânsito, vai encontrar lá que qualquer corrida em vias públicas precisa da prévia autorização da entidade responsável, ou confederação ou federação. Sem isso, tu não pode fazer. Então, o que vai acontecer? O dia que der um acidente e tu pegar alguém que entende da lei, vai vir no organizador, tu tinha permissão para fazer a prova. E os nossos departamentos de trânsito, eles liberam. Já chega em Porto Alegre, numa maratona, numas provas em cidades maiores, o trânsito, porque tu tem que pedir autorização para usar uma via pública. Dos órgãos, Isso aí. O departamento de trânsito nas cidades maiores, elas nem liberam se tu não tem o permit da federação. O primeiro passo é tu ter o permit, para depois tu conseguir, tu tendo o permit, tu que lá, eu não me lembro o artigo, mas eu tenho, porque a gente trabalhou com as prefeituras aí. Isso, né? E que está expressamente lá dito que qualquer evento em vias públicas precisa da autorização da entidade responsável, que é as federações, que aí seriam os permits. Então, a gente tem relatos de outros estados que provas, na hora de largar, foram interrompidas por oficial de justiça porque não tinha. A federação começou a cobrar. E isso é um caminho que vai acontecer. Que vai acontecer. E eu acho que vem para contribuir. Alguns olham, é gastar. É valor. Circuito Integração dos Vales, meu amigo Pinguinho. A gente fez uma parceria com ele. Olha, vamos chegar num valor bom para ti e para nós. Antes da pandemia, 2 anos, todas as corridas dele tinham o permit. Tinha um delegado técnico fazendo um relatório. O que está certo, o que está errado. Exatamente. Foi apontado uma falta grave, na próxima tu tem, na segunda, na terceira, a tua competição está suspensa porque tu não tinha ambulância adequada. Então, isso aí eu acho que é uma coisa que tem que vir para contribuir para melhorar a qualidade dos corredores. Né? Porque a gente também... quando eu te conheci, que a gente começou a falar sobre corridas e tudo mais, que eu fui entender como é que é a questão da aferição ali, do cronômetro ali, como é que é, tempo líquido, né? Tempo bruto ali, a gente começou a falar sobre isso, que eu também só tinha começado a correr as rústicas aí, não sabia de nada, né? E daí a gente começou a falar sobre isso. Então, para nós evoluir,
o caminho vai ter que ser esse, né? Vai ter que ter uma aferição, vai ter que buscar apoio da federação, as prefeituras vão ter que buscar isso, porque daí quanto mais sério for o processo, como tu disse que tu era visto nas competições que tu organizava pela tua seriedade, por pensar a melhor forma possível que pode ser aquele evento, então quanto mais seriedade, talvez mais vai atrair também os patrocinadores, as empresas, porque elas vão ver uma seriedade no processo todo, né? Então, esse é um caminho importante para a gente debater e falar sobre essa evolução, né? Nós temos uma corrida muito tradicional, que é a Sicredi Night Run, né? Sim. Ela só trabalha com o permit da federação. Não sabia disso também. Exatamente. Importante. Eu fui por 3 anos seguidos agora delegado técnico lá nas provas, né? Então, porque além de treinador, né? Eu sou treinador nível IAFA, né? Que a gente tem treinador nível 1, 2, 3, né? Tem treinador nacional, regional e internacional. Sim. Eu também sou árbitro, né, de atletismo. Sim. Não atuo, mas fui árbitro. Sim. E tenho atuado na região aqui nessas provas onde a federação tem que enviar um delegado técnico. Daí tu já está na região, daí facilita, né? A federação meio que zoneou a região daqui, Sim. o delegado técnico nomeado é o Diego, outras. Então é uma prova que eu já trabalho há 3 anos lá. Tem algum fato relevante? Não, eu sempre digo 3 anos eu passei desapercebido, mas essa é a intenção. Sim. Porque a competição está tudo ok, né? Porque muitas vezes vocês corredores, né, pagam e às vezes pagam caro uma inscrição, não é né? barato, não vezes, é tão né? fácil. Então o organizador ele também tem que estar, né? Vai evitar de acontecer um acidente? Não vai. Infelizmente não vai. Esse acidente acontece. Mas é uma forma, mas eles seguiram o que dizia. Se o Código Brasileiro de Trânsito diz isso, que tem que ter, então vamos fazer o que tem que ter. Vamos fazer certinho. Então, até porque ali a questão do patrocínio não precisa dificultar muito, né? Já são um banco, né? Digamos assim, uma cooperativa, né? Mas procuram fazer o certo. Procuram fazer o certo. Isso é importante. Eu já corri lá, assim, em questão de organização, é uma das melhores provas que eu já corri, assim, apesar de ser de noite, muito bem organizada, muito bem sinalizada. Bom, Fabiano Peçanha, numa das competições que eu fui lá participar, não lembro que ano que foi, ele correu também, né? Então, isso agrega também pro evento, né? Porque se vai um atleta olímpico correr, é porque ele sabe que o evento vai ser bem preparado, né? Então, isso agrega muito, né? Eu queria tocar no ponto voltando aos projetos ali, né? Para nós falar sobre o teu projeto atual, né? Que tu está trabalhando hoje lá na Univates. Como é que funciona esse projeto, né? A idade das crianças, se já encerrou as inscrições, né? Se ainda tem inscrição para ser feita, né? Como funciona, se é uma vez por semana, se é mais. Queria que tu aproveitasse, né? Para expor o teu trabalho muito bonito que tu está fazendo lá. Como é que funciona esse projeto lá, né? Isso. Então, quando eu comecei em 2002 até 2008, eu trabalhei o atletismo em Mato Leitão. Sou muito grato porque foi aonde eu surgi também como profissional. Sim. Toda a minha base profissional foi feita ali. Foi através dali que os nossos alunos, os municípios se projetou, mas eu profissionalmente me projetei também. Sim. Então, a partir de 2009, fui convidado para criar um novo projeto numa grande escola de Lajeado, num município maior. E aí tocamos lá a partir de 2009 até 2016, 2017. E aí acabamos levando o projeto por aquela baita construção. Quem conhece a pista de atletismo da Univates, né? Era uma estrutura muito bacana que tinha que ser colocada à disposição do atletismo gaúcho, né? E eu batalhei durante uns 2 anos lá, tinha amigos lá, para que eles abrissem as portas para nós. Então, em parceria com a Prefeitura Municipal de Lajeado, com a CECEL, lá, a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, que é a nossa apoiadora do projeto, né? O projeto é em parceria. Com a Prefeitura, né? Claro. E com o apoio da universidade. Então, a gente levou o projeto para lá e lá estamos até o presente momento, né? Com projeto agora renovado por mais 2 anos. Mais 2 né? anos. Então, a gente tem essa segurança mais 2 anos do projeto. Estamos não sei qual a renovação, mas está lá. Faz um tempinho já. Renovado por mais 2 anos, né? Hoje a gente está atendendo em torno de 54 crianças. 54. Dos 7 aos 17 anos. 7 aos 17. Dentro das 4 categorias de base do atletismo gaúcho, que é o sub-12, sub-14, sub-16 e sub-18. Né? Tá, sim. Então, é um projeto inteiramente gratuito, né? Um Isso projeto que não se tem custo, anuidade, mensalidade, né?
que estamos lá com a parte social e a parte de competição, né? Então, a gente não faz discriminação, não faz teste. Criança vem, a gente recebe, porque além do atleta, a gente também pensa na saúde, pensa num momento que às vezes a criança não teria possibilidade de entrar naquela pista de atletismo, naquele momento ela está lá, ela faz parte daquele cenário. Já vivencia aquilo ali, né? Tem muitos que vêm ali, aquilo ali se torna a sua casa, eles adoram estar ali, né? Então, quem já foi lá, quem conhece, sabe, é um ambiente maravilhoso, sempre lindo. É de primeiro mundo. É de primeiro mundo, com certeza. É um ambiente de primeiro mundo. Poucos lugares no Brasil tem um ambiente daquele. Não sei se às vezes quando eles estão treinando contigo, eu vejo stories às vezes da Jaque, né, que é a Jaqueline aqui, atleta olímpica também, às vezes ela está treinando lá, então quando vê até a criança está passando por ali, está um atleta olímpico treinando ali, né? Então é um ambiente muito favorável, né? E então é gratuito, né, para quem está nos assistindo aqui, e está aberta a inscrição, pode se inscrever ao longo do ano, ou tu chega um período, agora encerrou, como é que é essa parte? Por ser social, a gente sempre vai aceitando, a gente faz uns períodos de divulgação. Como agora a gente renovou, a gente tem um grupo já fechado há 2 anos, um grupinho. Agora a gente renovou a parceria, a gente está abrindo umas novas inscrições, né? Entendi. Então a gente está aí mais 10, de repente, alguma coisa. Porque também o atletismo é um pouquinho diferenciado, né, Tia? Se a gente quer dar uma qualidade, tem que ter um grupo menor, né? Nós temos 3 horários de treinamento justamente para dividir. O coletivo, o futebol, tem que ter 20, 30, senão não tem graça. Agora, se eu quero dar uma qualidade, principalmente no sub-16, sub-18, eu tenho que ter, 10 no máximo ali. Porque aí o cara é sozinho, eu vou ter alguém no peso, eu vou ter um meio fundista treinando, eu vou ter um saltador, eu tenho que estar lá dando uma orientação, né? E cada momento é diferente, né? E são todas diferentes, né? A valência de um arremessador é uma, do saltador em altura é outra, então é tudo diferente, né? Então agora a gente está abrindo mais algumas inscrições e a gente está num processo agora de abrir. Essa semana a gente fez alguma divulgação, vou retomar a partir da semana que vem. Porque, como eu te falei, além da nossa equipe, eu sempre trabalhei com eventos. Então, eu levei para o Lajado um evento tradicional, que é o Troféu Lajado de Atletismo. Que legal. Que a gente já fazia no SEAT e hoje na Univasf ele tomou uma proporção muito grande. Muito maior. Nós estamos aí, o presidente me mandou, terça-feira encerrou as inscrições. São cerca de 350 atletas, né, de todo o estado do Rio Grande do Sul, né, que estão inscritos para a competição. Então, todos os troféus Lajado a gente está batendo nessa casa de atletas. Qual edição que já está assim, tu sabe? Cara, não sei a edição, mas desde que eu fui para Lajado a gente criou lá. Eu fui para lá em 2009, a gente deve ter criado ele em 2010, por aí. Uma hora eu vou fazer esse resgate. Mas é bastante Lajado, tempo. O pessoal da imprensa já me questionou, eu digo, olha, é o ano de 2023, né? Então é um evento muito tradicional, né, que acontece, que as pessoas esperam. Por quê? Conseguimos colocar para a comunidade do atletismo gaúcho aquela baita estrutura lá. Então, as famílias vêm, os pais. A gente bota 500 pessoas naquele dia. Tem um espaço muito bonito de acomodação, banheiro, né, tudo, estacionamento. Os pequenininhos, principalmente o sub-16 e o sub-18, na nível de federação aqui, eles já competem na Sojipa, porque é obrigatório em ser pista sintética, né, por causa de rankings. Né? Então, essas 2 categorias, como elas têm brasileiro, têm ranking, elas são obrigatórias em pista sintética. Então, acaba sendo na Sojipa. Muitas vezes, lá o nosso sub-12, sub-14, eles vão competir em Teutônia, no Mauá, Novo Hamburgo, que são pistas boas, mas são de pó de brita. Então, quando é em Lajado, eles têm a oportunidade de uma pista oficial, né? Não, e quem já correu lá é muito diferente, é muito gostoso de correr, né? É uma sensação boa. Esse ano também, em novembro, nós voltamos a trazer depois... A gente faz um rodízio também de eventos, né? Mas 2 anos da pandemia, e o ano passado não foi em Lajado, então depois de 3 anos nós vamos sediar o estadual sub-12, então que os pequeninhos enlouquecem, eles no estadual deles numa pista daquele patamar, né? Então, então que legal. Tá aí também. Show de bola. Tu me mandou 2 fotos, né? Também o Lucas vai nos ajudar aqui, vai passar. Enquanto ele vai ajeitando aí para passar, eu queria mencionar aqui para trazer para o pessoal que às vezes conhece o Diego do atletismo e tal, mas tu tem um reconhecimento, né? E esse reconhecimento, aqui a premiação é o que não falta aqui, né? Então o Diego foi treinador de destaque, categoria regional, né? Federação de Atletismo do Estado do Rio Grande do Sul em vários anos, né? Parece a Marta aí, que já foi várias vezes
melhor do mundo no futebol feminino, né? Então ele foi esse treinador de destaque em 2018, 2019, 2021 e 2022. E para não bastasse isso, né, Diego? Em 2022 tu também recebeu o título de emérito da FAERGS, né? Pelos serviços prestados ao atletismo gaúcho ao longo de seus 20 anos de atuação. E isso é muito emocionante, eu acho, né, Diego? Porque é um reconhecimento da federação, né? Não sei se as imagens estão ok aí. Então, o Diego, nesse momento aí, como é que foi para ti, principalmente, claro, todas são importantes, né, Diego? Nessa aqui, na verdade, não era premiação, né? Foi um evento que tu participou em Goiânia, tá aparecendo ali? Isso aí é na época do nosso projeto ali em Lajeado, né? Que nós tivemos um brasileiro escolar, né? Ah, tu já estava em Lajeado naquela época. Isso, eu já estava em Daí Lajeado. tu levou o pessoal para Goiânia, daí. Nós tivemos lá, no brasileiro escolar foi lá. Ah, que Os legal. atletas ficaram vice-campeão brasileiro no revezamento, né? Então, muito legal. E essa aqui, então, é essa foi agora, foi em Novo Hamburgo, né? Na instituição evangélica Novo Hamburgo, né? Mudou um pouquinho, né? A fisionomia. Tem que mudar, né? Vai mudando. Mas tu foi de surpresa? Te avisaram uma semana antes? Ou Não, foi uma surpresa muito emocionante ali. Não sabia que ia acontecer, né? Sim. Que é de praxe. A gente tem um evento muito bacana há anos, que é o Troféu FAERGS, que é o encerramento do ano. É um evento de gala, a gente às vezes não reconhece os alunos. Sim. Porque os meninos têm que estar de terno, as meninas de vestido longo. Ah, sim. Nossa federação criou, há mais de 10 anos já, o troféu FAERGS. Não tem competição, não tem nada. Sim. É a premiação dos melhores do ano. Tá. Então, para ti ser premiado, tu obrigatoriamente tem que ser medalhista estadual. Tá. Se tu no campeonato, não no troféu Lajeado, troféu Teutônio, não. Estadual, no nível estadual. estado. E o estadual de atletismo, ele é uma vez por ano, né? O estadual adulto é naquele dia terminou, o estadual sub-18 é naquele dia terminou. Então é um funil, são poucos que vão poder concorrer aí, né? Vão poder concorrer, né? Então, e aí a federação, além dessa premiação de atletas, daí tem nível ouro, tem vários níveis dos atletas olímpicos, eles ganham uma premiação diferente, né? E a federação, em alguns momentos, né, naquele local, por exemplo, tem um incentivador muito grande do atletismo, a federação dá esse título. Então, quase todo ano onde é feito, né, olha, a gente já teve em Matleitão, a gente trouxe o troféu FAERGS para Matleitão na CEUB. Foi um evento muito bacana, trouxemos aí, e a gente lá deu o título para na então prefeita Carmen Guerre, que foi uma grande incentivadora, né? Foi a pessoa que me deu o respaldo político ali. Vamos fazer a pista. Abriu as portas para ti, vamos fazer. Deu oportunidade. Então, pela história, essa Olimpíada Escolar em Brasília era um filho dela, que foi um grande velocista nosso, que foi bolsista no SEAT, foi vice-campeão brasileiro, teve vários outros títulos, então a federação reconheceu esse trabalho dela por ajudar o atletismo também, então ela acontece. E nesse ano de 2022, a gente foi pego de surpresa, lá, alguns membros do Conselho Consultivo, né, que eu faço parte, né, porque tem o presidente e nós somos mais 5 membros do Conselho Consultivo que toma as decisões, né? O presidente é a parte burocrática, as decisões técnicas é do Conselho. É do conselho. O presidente só se envolve em caso de necessidade, mas nós fomos nomeados pelo presidente. E lá a gente fui pego de surpresa com esse título aí que ele me agraciou aí, né? Disse, mas eu não tenho atleta olímpico, não tenho nada. Aí no discurso dele, ele disse, eu não podia deixar passar, porque também amanhã ou depois ele não está mais na federação. O teu trabalho que tu fez em prol do atletismo, né? Na verdade, não de uma equipe, de outra. Tu não tem uma instituição fixa, tu já está em outras, né? Mas tu sempre onde tu tá deixando a marca do atletismo, está disseminando o atletismo. Né? E aí só tinha que agradecer, né? Isso nos envaidece, né? Mas é bacana ser reconhecido também. É bacana, né? é bacana. Isso dá, às vezes, aquele gás a mais, né? Que talvez naquele período, às vezes, a gente está um pouco cansado, né? Faz parte, a gente falou no início aqui do episódio. E isso vem para dar aquele gás, né? Isso aí. Daí a gente tem mais força para seguir nos objetivos, né? E eu me pego, às vezes, já como eu comecei, como eu te contei, eu vinha do futebol, eu fui para
o nosso saudoso Jorge Peçanha, foi uma pessoa que me ajudou muito ali. A gente fez uma parceria com a Unisc, então eu consegui entrar no atletismo muito com ele. Então, como uma pessoa respeitada, ele me abriu as portas, eu fui sempre respeitado, mas eu sempre era mais acanhado, porque eu não vinha daquele mundo ali, né? E eu olhava, membro do conselho da federação, puta, esses caras são, né? Se um dia eu for membro, quando eu ver, fui convidado para ser membro, estou lá já... sei lá, 12, 13 anos já membro do conselho. Participava dos eventos, o cara recebeu um título pelo serviço prestado no atletismo gaúcho. Ele disse, talvez quando eu largar o atletismo, agora eu vou encerrar. Não, vamos premiar o Diego. Pô, agora o Diego recebeu isso aí. Então isso aí a gente pega e vai olhar assim, né? Tu olha, são coisas que quando eu comecei há 20 anos atrás, eu olhava, será que um dia... E aconteceu, né? Então, a gente falou, isso aí é gratificante pra gente. Mostra que o caminho foi bem trilhado. Foi tudo certo. Não foi. Muita coisa errada a gente faz. Mas no somar das coisas... acontecer da melhor forma. O projeto está certo, né? O caminho está certo. As coisas estão no caminho direito. E esse título vem com aquele peso, né, também, né? Assim como é gratificante, vem com aquele peso da responsabilidade, né? Que eu tenho que me manter lá em cima, né? Que nem nas competições a gente fala, né? Chegar a ser campeão gaúcho, por exemplo, de atletismo, né? Que temos aqui o nosso atleta velocista aqui, o Gustavo, né? Se chegar é difícil. Mas se manter, né? Que hoje ele é bicampeão, né? Deixar aí os parabéns também para ele, que ele também tá com um canal no YouTube, né? Então sigam ele lá também, se inscrevam no canal dele, ele tá com um projeto lá de gravar vídeos, né? Um sonho olímpico lá, né? Fica aí o pedido também para se inscrever no canal do Gustavo. Então, o que nós retomando, é difícil chegar lá, mas se manter lá também é difícil, né, Diego? Não é fácil. Então, tipo, tu foi reconhecido agora, né? Título emérito. Então, dá mais uma responsabilidade pro Diego. Eu tenho que me manter ali, né? Eu tenho que melhorar. Já tá tudo certo. Não, tem que sempre buscar alguma melhora, né? O meu projeto de atletismo lá da Univato já tá bom. Vou ter que buscar alguma outra coisa, né? O Tito também veio com isso, né? Veio embutido, né? No pacote aí, né, Diego? Eu acho que Thiago, tu vem da área militar ali, da brigada, você sabe. Eu acho que isso aí é a tua conduta, né? Mostra que a tua conduta tá certa e tu tem que seguir aquela conduta, exato, né? Eu acho que eu encaro dessa forma, olha, se tudo aconteceu, né? Eu estou aqui, surgi aqui do interior, não estou num grande centro, né? Meu trabalho foi reconhecido, né? Então a conduta está correta, né? Então vamos continuar nessa conduta, né? Eu acho que seguir o que está fazendo, sempre de uma forma correta. Sim, sempre humilde, o Diego né? não faz nada de errado. Claro que faz, o Diego faz muita coisa errada, né? Já fez e vai continuar fazendo, mas a gente tem que fazer um somatório de coisas erradas e coisa boa. O que foi melhor? Deu errado, mas deu mais coisa de boa. Então o tá certo. É isso aí, né? O atleta também é assim. O treino do atleta às vezes dá errado. Né? Tu sabe? Mas às vezes tu acha que tu tá num treino bom, o teu treino na verdade tá te prejudicando, tu tá no treino errado. Tu muda... Tu enxerga de uma forma, outro vem, enxerga, te diz, né? E também tem que saber receber as críticas, né, Diego? A gente falou aqui também, o Roberto, que a gente falou que tem a melhorar, que nem eu perguntei para ti, né? Que tu comentou aqui do Permit, né? E a gente também elogiou algumas provas. Que a gente não pode também só focar no criticar as provas quando dão errado, né? A gente também tem que elogiar, né? Então, falamos aqui da Cicred Night Run, né? É uma prova que dá muito certo. Então a gente tem que buscar elogiar também, porque elogiar também faz com que as pessoas queiram seguir no projeto, né? Eu queria agradecer, né, aqui publicamente o presente que o Diego me trouxe, né? Que foi da tua monografia, né, Diego? Isso. E daí a Unisc transformou num livro. Né? Então fico muito grato pelo presente, né? Porque eu gosto de entender um pouco mais, né? Também te trazer aqui também já agrega conhecimento, porque a gente entende um pouco mais do atletismo no modo geral, né? E é um livro que foi produzido, né? O Diego que teve aqui seu trabalho. E o Oli, eu acho que era teu orientador, talvez. Isso aí. Então foi transformado em livro, né? Conta bastante história da pista de Matueitão ali, as modalidades, os projetos, né? Como tudo começou lá, né? Que nos bastidores aqui o Diego falou também que quando tu começou foi num campo de futebol, né? Isso aí. Quer contar um pouquinho sobre isso também? Como é que foi lá? Tu botava bambolê? Como é que era lá? Eu trouxe esse livro, Thiago, porque eu vejo... Desde que a gente conheceu, eu vejo que tu, além de tu ser um corredor, tu gosta do atletismo. Sim. E vejo que tu tem um trabalho
social com crianças, né? Como tu falou, talvez uma hora tu vá passar a trabalhar com atletismo. É o que eu quero. E esse livro eu fui agraciado na época da minha formação pelo trabalho de monografia pela editora da Unisc, né? Achou que isso era interessante porque isso foi uma história cultural. Sim. É um projeto que modificou vidas, né? Sim. Modificou vidas dos seus integrantes. Então ele teve uma realidade social muito forte, Sim. né? Então a gente acabou transformando isso aí num livro e que eu já tive a oportunidade de falar em muitas escolas para professores, que aqui está um pouquinho da história de que o atletismo, a gente não precisa ter uma pista da Univates. A gente não precisa ter uma pista igual a Marco Leitão tem. Dá para a gente começar sem isso, né? Porque o Diego começou sem isso. Essa história existe porque o Diego começou num campo de futebol. Fez salto em distância, salto em altura numa quadra de vôlei de areia, né? E a gente começou lá, e de lá surgiu isso aí. O Diego é um cara muito bom. Não, o Diego é um cara normal, que nem conhecia atletismo, nem foi atleta. Mas tinha vontade de fazer. Tinha vontade de fazer. Né? Tive a vontade de fazer e buscar o meu caminho, né? Buscar a minha formação profissional, o meu reconhecimento, e me agarrei com aquilo aí, deu certo. Então é muito bacana, Thiago, esse livro aí, porque ele conta toda a história de um projeto. De uma equipe vitoriosa. Não, é de um projeto social. Um projeto social de atletismo que teve na cidade de Mato Leitão. E isso é a história, está ali, das vidas que modificou, dos resultados alcançados. Então o projeto está resumido aí nesse livro. E ele é muito bacana para quem gosta, quem pensa. Daqui a pouco, no futuro, Thiago, tu vai estar numa cidade e depois, eu vou começar um projeto. O livro vai te ajudar. Olha aqui, se nós fizer isso, fizer aquilo. Aqui o Diego já botou que foi uma dificuldade, ali ele já sabe que é um acerto, dá para seguir o caminho, né? E tu pode mostrar, olha aqui, os caras conseguiram lá. Por que a gente não vai poder? Isso aí. É e eu sempre olho assim, muitas pessoas, às vezes, não quer. Não, eu pelo contrário, eu tenho hoje alunos que tiveram comigo, que eu chamei para trabalhar comigo, que hoje estão na escola que eu trabalhava, e eu fico feliz porque a minha semente deu certo, eu trouxe. Não viraram grandes atletas, não, mas viraram profissional, são formados, estão trabalhando com atletismo hoje. Então isso aí é uma questão sociocultural, né, Thiago? Então a gente não tem que ter assim, o Thiago, o Roberto, nosso grande amigo, eu levo ele com os atletas, me ajuda. Eu não vejo o Roberto como um adversário. O Roberto é um cara que tu vai somar para o atletismo, tu vai somar também. Então, quanto mais a gente tiver, mais a nossa modalidade vai disseminar e vai crescer. É o que eu falei com o Roberto também. Não é que a gente quer competir com o futebol. Nunca foi isso, né? A gente quer agregar mais possibilidades para as crianças, né? Então, o teu projeto, que já dura mais de 20 anos, né? É algo que deu certo. E que as coisas que dão certo merecem ser copiadas, né? Aprimoradas, né? Então a gente vai construindo algo. E quando a gente fala aqui que as corridas de rua, ou o atletismo, ou a nível de região, ou o Brasil tem que melhorar, é porque a gente pensa dessa forma também, porque as crianças merecem que isso seja melhorado, né? O ProErd também agrega isso, né? Que eu trabalho na brigada. Então, como é bacana quando eu vou dar aula do ProErd, né? E as crianças já deram uma pesquisada ali e comentam, mas tu corre, né? Porque já tem ali, no mínimo, a cada turma de 20, as que menos tem é 5 ou 6 alunos que gostam de corrida. Então isso já me deixa feliz. E eu estou dando aula lá na Santo Antônio de Pado, né? Onde tudo começou ali contigo, né? E a pista é dentro do pátio da escola, né? Então é muito legal isso aí mesmo, Diego. Então, trazendo um último ponto aqui, eu queria saber o que o Diego hoje, né, falaria para incentivar uma criança, um adulto ou um idoso, qual a frase que tu ia utilizar ou qual a abordagem que tu ia ter para a pessoa para dizer assim, pratica corrida, ou para um pai que vai inscrever uma corrida, né? Por causa disso tu deveria praticar corrida, né? Por causa da saúde, por causa de não ser sedentário. Qual a forma de abordagem que tu ia utilizar, né? Até para os treinadores aí que estão pensando em montar um projeto, né? Como eles iam cativar? Qual é a forma do Diego de tentar botar uma sementinha na mente daquele adulto, idoso, né? Para dizer assim, cara, vem para a corrida porque eu tô há mais de 20 anos aí. Como é que o Diego ia utilizar assim para tentar apertar um botão ali para ligar?
Eu vou falar onde eu tenho mais verdade, que é as crianças dos 7 aos 17, onde eu me propus e eu estou há 21 anos trabalhando. Então, o que eu sempre uso muito quando a gente vai divulgar, vai daqui a pouco conversar com um pai, eu sempre digo assim, ó, pensem que naquele momento que ele está lá, daquela 1 horinha de treino, depende da categoria 1.15, 1.20, ele está num ambiente sadio, tu sabe aonde ele está e com quem ele está, né, Thiago? Aí tu é trabalha com o ERG, tu sabe disso. Às vezes 1 hora numa vida de uma criança pode estragar a vida dela. Sim. Então, naquele momento, ela sabe que tá, o pai sabe, ele está num ambiente sadio, ele está com um profissional e ele está fazendo uma atividade física. Ah, é 1 hora, é 1 hora. A gente ganhou 1 hora, não é só 1 hora. A gente ganhou 1 hora. Né? Porque aquela 1 hora, ele entrou, ele gostou, ele vai se cuidar, ele já vem 2 dias por semana no treino, ele já tem um final de semana competição e a gente vai ganhando a criança e o adolescente e leva ele para um ambiente sadio, que é do esporte, né? Que é um ambiente familiar, que é um ambiente com regras que ele tem que respeitar. Né? Quem participou de competição sabe como é, a arbitragem tem que respeitar. Tem que respeitar. E isso nós vamos formando a criança por um outro caminho que a gente sabe que hoje não é mais uma realidade só de cidade grande, né? Claro. É a realidade do de Brasil cidades todo, pequenas, como Mato Leitão, muitas crianças às vezes perdidas, né? As oportunidades Não tem ruins o que chegam fazer. em qualquer lugar, não tem, né? Chegam numa velocidade muito grande, né? Ainda mais que essa Muito velocidade da maior internet agora. do que a nossa, né? Muito maior do que a nossa predisposição à velocidade, como tu falou. O atletismo ele não consegue correr aqui, mas muita coisa acontece aqui, né? Exato. E hoje todo mundo tem um acesso. Então, o que eu sempre digo, pensa, naquele momento teu filho, vai ser um grande atleta. Isso nós vamos ver lá na Vamos frente. ver depois. Mas naquele momento tu sabe onde ele está, o que ele está fazendo e com quem ele está. Está construindo, está formando um cidadão aí, né? Isso que eu sempre falo também no ProErd, né? Que a gente não está aqui competindo com a família, que a educação que a família está dando, não está competindo com a educação que a escola está dando, a gente está agregando. Isso né? E eu acho que a corrida também é nesse formato, é agregar. É parceria com a prefeitura, é parceria com a universidade, é parceria com o Diego, que tem contato com a federação. Então, tudo vai agregar, né? Então, pensando nessa questão de formar também um cidadão, né? Eu trouxe uma frase aqui final, mas eu queria trazer a frase que tu me trouxe também para agregar, né? Que é uma frase do Emil Zatopek, né? Que, se não me engano, ele era um atleta olímpico. Grande corredor, um dos grande maiores da corredor, história. né? Para quem não pode pesquisar, aí é um dos maiores, né? Que a frase diz o seguinte, né, Diegão? Os pássaros voam, os peixes nadam e o homem tem que correr. Então é isso aí, né? Desde da infância. Interpreta como vocês quiserem. Como vocês quiserem. Tem que correr. O homem tem que correr, seja na vida, seja para pagar boleto, de alguma forma a gente vai ter que correr, né? É uma frase que eu trouxe no meu livro aí, que é uma frase que eu sempre gostei muito, achei muito interessante e tem várias interpretações. Várias né? interpretações. Mas é bem isso. É bem isso. O peixe tem que nadar, os pássaros têm que voar e o homem tem que correr. Tem que correr. É isso aí. Então... E, inclusive, os nossos amigos, nossos conhecidos que não correm, né? A gente sempre incentiva, a gente dá uma puxadinha de orelha, a gente fala aqui que quem está nos filmando também tem que correr, né? Já escutaram um monte de vezes, o Lucas, o Renan, né? Então daqui a pouco entra o dia que eles estão preparados para receber aquela mensagem, vai entrar, né? Antes de dar a mensagem final também, gostaria de mais uma vez, né, pedir para vocês se inscreverem no canal, né, curtir os vídeos, porque o que faz quando a gente curte o vídeo no YouTube, né, quem já está mais acostumado, né, o Diegão também deve gostar de podcast, de assistir vídeos para aprender também do atletismo, alguma coisa nova, né, então quando a gente curte o vídeo ali, né, Diego, o YouTube, né, a inteligência artificial, enfim, entende que aquilo ali é relevante para alguma coisa e acaba enviando para mais pessoas, né? E quando tu se inscreve, tu também está ajudando o projeto, né? Talvez, não gosta do Thiago. Enfim, né? A gente não agrada todo mundo, Exatamente. né, Diego? Mas daí gosta do Diego. Não gosta do Thiago, mas quer saber mais sobre atletismo. Então, de alguma forma, tu tá apoiando o atletismo, né? Seja para tua criança, para teu filho, para algum idoso que também tá ali praticando uma modalidade e tá saindo do sedentarismo, né? De alguma forma, tu tá ajudando. E agradecer mais uma vez também sempre os patrocinadores, né? Que sem eles e sem os apoios a gente não faz nada, né, Diego? Tu também mencionou bastante a prefeitura. Então aqui a gente tem a oportunidade de estar no estúdio da Terra FM, né? Um agradecimento sempre, né? Pro Dani, né?
na terra num geral, mas o Dani que abriu as portas para mim, né? Que deu essa oportunidade de utilizar esse baita estúdio aqui, essa estrutura, né? Então, um agradecimento especial. E também aos patrocinadores que a gente sempre vê aqui no canal, né? Que é a Santiago 24 Horas, que é a modalidade esportiva, a corrida que a gente mencionou, né? Que dá para seguir lá no Instagram, vai ter dia 1º de outubro, né? Aqui a prova presencial, né? A Clínica Clampt, né, que é a odontologia estética e implantes, que é aqui de Venâncio Aires. O Diego também deve conhecer o Paulo lá também. Sim. Que o Paulo gosta também do exercício físico, né? E sem falar, né, que hoje veio a possibilidade de eu receber essa cuia também, que é da Chimas da U lá, e também o Roma Personalizados, que é aqui de Venâncio também, que produz as canecas, né, que aqui os convidados podem utilizar, e também produz para presentes, né, enfim. Então, todo esse apoio que a gente tem aqui faz com que o projeto aconteça, né, Diego? Que as coisas saiam da melhor forma possível, que é o que a gente sempre busca, né? Melhorar, né? Enfim. Então, mais uma vez agradecer, sigam nos acompanhando, né? Logo mais vai estar aí o episódio, o 9º episódio vindo aí. E pro 10º, não vou fazer o spoiler aqui, né? Mas vai ser algo diferente. Vai ser algo que é para impactar vidas, né? Então a gente vai fazer algo um pouco diferente daqui do estúdio. Vai sair aqui do estúdio e vai fazer algo um pouquinho maior, né? Então espero que vocês estejam acompanhando o Instagram também do podcast. Sigam lá, que eu faço os cortes do que mais bacana foi trazido aqui de informação, de conhecimento, né? Fica aqui esse pedido também para seguir lá no Instagram. Então a frase final que eu queria deixar aqui é: gosto de corrida porque, tal como a vida, é feita de constantes superações. Concorda aí, Diego, com essa frase? Concordo. Então, sempre superação. Sempre superação, né? Sempre. Porque um dia a gente tá motivado para treinar, no outro dia chove, no outro dia tá frio, né? Nós aqui do inverno gaúcho sabemos como é que é isso aí, né? Hoje fiz minha melhor marca, mas eu já tenho que superar no próximo. Tem que superar no próximo. Ela já ficou para trás. Exatamente, ela já né? ficou para trás. E é o que a gente fala aqui também, né? O momento do pódio é 3 segundos, 5 segundos, aí só recebe a medalha, o troféu e acabou. O ponto mais importante é o processo, né? Isso aí. Então é isso aí. Então, Diego, a oportunidade agora, então, para te fazer teu agradecimento especial, né? Tua saudação final aí para quem está nos acompanhando, quer deixar um abraço para alguém também que está nos assistindo aí, fica aí o tempo livre para ti. Aproveitar, né? Agradecer ao teu convite de poder vir aqui e falar um pouquinho mais, de poder contribuir, né, nesse teu projeto aí. E como tu falou, pedir que as pessoas se engajem. Quanto mais a gente conseguir falar sobre corrida, mostrar para as pessoas como é bom a corrida, o que ela pode mudar nas vidas das pessoas, né? A gente atrair mais patrocinadores, tanto para os teus projetos, Thiago, para os projetos do Diego, para os projetos do Paulo, do José, que existe espalhado em outros municípios, exato. Existe por aí na nossa região. Então, que atrai, né, isso aí. E deixar um abraço todo especial que está nos assistindo, a minha esposa Cíntia e a minha filha Lívia, que já é uma atleta aí, já foi campeã estadual. Olha aí, né? hein? No dia que de idade hoje, ela tem? ela está com 12 anos, né? No dia de hoje já fez a sua competição aí nos Jogos Escolares de Venâncio, aí ganhou 3 ouros, né? Meu Deus, parabéns aí. Tá aí, né? O papai é todo parceiro. Papai atleta, né? O papai treinador, filho atleta. Que legal, né? Que legal. Então, deixar um abraço para elas aí que estão nos assistindo. Sim. E te agradecer esse espaço aí, com satisfação de estar aqui participando. Muito obrigado, então, Diego. Primeiro por ter aceito o convite, né? Eu te chamei ali no WhatsApp, ali, prontamente tu já disse, não, vou lá, só marca a data, né? Me explicou ali tua agenda, né? Que é agenda bem corrida, né? Então a gente programou aqui com a rádio e deu tudo certo, né? E eu também aqui quero deixar meu agradecimento publicamente, né? Já te agradeci várias vezes, né? Mas é no público que a gente tem que elogiar e a crítica tem que ser feita no privado, né? Então eu só tenho elogios desde que eu te conheci, né? Tu sempre foi um cara humilde, né? Aí há mais de 20 anos no atletismo, é membro da federação, então digamos que teria uma possibilidade do ser humano com todas essas
essas especificações aí, subir um pouquinho no degrau ali, mas tu nunca fez isso, né? Sempre se manteve humilde. Então, meu agradecimento não só por esse presente que tu me trouxe hoje, mas principalmente por sempre estar me apoiando, me ajudando, né? Desde que eu te conheço, e porque tu me deu a oportunidade, né? Para quem nunca correu aqui na Sojipa, né? É no mesmo padrão, digamos assim, da Univates, mas graças ao Diego, né? Um dia nós conversando sobre uma corrida que teve aqui, eu conversei, trouxe um sonho para ele, que eu gostaria de um dia participar de uma prova de atletismo, né? Campeonato estadual, né? Campeonato estadual, né? E graças ao apoio do Diego, eu pude lá participar, né? Claro que a minha competição não chegou ao nível de atleta que estava lá, mas foi o vivenciar. Né? Foi uma experiência única para mim, né? Vivenciar lá. Tava o Samori, eu acho, que é atleta olímpico, né? Outros tantos atletas. O Almir devia estar lá. O Almir. Agora o Almir já conseguiu o índice para a próxima Olimpíada. Isso, agora. Então assim, vivenciar, estar num ambiente desses é maravilhoso. E se não fosse o Diego, eu não estaria lá, né? Então, meu agradecimento especial aqui para ti por esse momento que tu proporcionou na minha vida, né? E até hoje as pessoas falam, né? Quando vem alguma foto minha no Instagram, tu foi para um campeonato estadual, né? Quem diria, né? Então, muito obrigado de verdade, de coração. E mais uma vez, obrigado por ter vindo aí. E, né, deixar os parabéns aí para tua filhota, né? Que ganhou 3 medalhas aí, né? Parabéns e segue isso aí, porque tu tem um exemplo de cara aí em casa, né? Então segue isso aí. Então, por hoje ficamos por aqui, né? Encerramos o 8º episódio, né? Estamos quase no final, né? Dessa primeira temporada, que serão 10 episódios. Então, só agradecer a todo mundo que está assistindo, todo mundo que está se inscrevendo, né? Deixar aqui o meu abraço e acompanhem lá, sigam no Instagram, se inscrevam no canal do YouTube e até o próximo episódio, que será o 9º episódio. Não vou dizer ainda quem é, mas em breve saberão. Um abraço!